estou falando é o que o Espírito Santo está me Aleluia, Deus abençoe a senhora, né? Então, tá, recebendo nossa família, né? Em nome, vou pedir a Deus do meu Pai, usa a tua filha, a tua Espírito de Deus, Pai, por Deus, de graça, é o que nós te pedimos agora, te agradecemos de graça e honra para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu também saúdo a amada igreja com o Pai Senhor Jesus. Amém. Mais um dia na presença do nosso Deus. Quão gratificante e quão maravilhoso é poder estar na presença do nosso Deus. Poder estar aqui, reunidos todos, para glorificarmos, exaltarmos o nome santo do Senhor. Como é bom quando nós meditamos, refletimos o cuidado do nosso Deus sobre as nossas vidas. E assim, a cada instante, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas, o nosso Deus está cuidando de nós. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, sempre está conosco. Jesus é o nosso melhor amigo, nunca nos deixa, né? Não é como um amigo da terra, natural, que nos momentos difíceis Ele nos abandona. Agora, quando vai tudo bem, aí os amigos estão tudo ao redor, tudo em volta, mas quando você precisa, mas Jesus não, Ele é o nosso melhor amigo. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 14. Glória a Deus, essa passagem é muito conhecida, né? Isso. Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. E assim como o nosso pastor estava ali falando no começo do culto, nossos irmãos também falaram sobre família, sobre casamento, né? Casamento e família é projeto de Deus. Projeto do Senhor. E por isso que o inimigo luta tanto para tentar destruir. O inimigo luta tanto dentro dos lares, na vida, entre os casais, entre filhos. É uma luta. E só sabe, irmão, quem passa a luta que é. Só que o nosso Deus está conosco para nos dar sabedoria, para nos dar estratégia, para nos dar força e graça. Somente em Jesus nós conseguimos. Sem Ele não conseguimos fazer nada. Vamos estar fazendo a leitura e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso no final da palavra. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel
que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefor. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram os acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Somente até aqui. Glórias a Deus e aleluias por esta palavra. É uma palavra que bem conhecida, né, irmãos? Todos nós já ouvimos alguma vez. Nós vamos ver aqui nesta palavra que ali os filhos de Israel, né, sobre a libertação do povo de Israel que estava ali no Egito. Deus usou ali Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. E ali Moisés, assim que Deus fala com Moisés ali na sarça, Moisés ainda ficou meio não confiante em si mesmo. Mas Deus falou: vai, porque eu serei contigo, eu vou na tua frente. E ali quando Moisés ouviu isto do Senhor, ele se encorajou e foi. Acredito eu, não confiando na força dele, né, mas na força do Senhor. Porque é isso que nós devemos fazer. Não podemos caminhar confiando na nossa força, porque sabemos que a nossa fé é vacilante. Passamos por aflições neste mundo, mas quando lembramos da palavra do Senhor que diz: neste mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Nós nos lembramos que temos que ter bom ânimo, confiança no Senhor Jesus. Não olhar para o problema, mas olhar para o Senhor Jesus. Olhar para o nosso Deus, que pode nos ajudar a sair daquele momento difícil. E eu acredito aqui, irmãos, que ali Moisés foi difícil ali, houve as 10 pragas, porque o coração de Faraó estava endurecido, e foi o próprio Senhor que endureceu. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Então, já aí nós já vemos que passamos por momentos difíceis, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós cresçamos na fé em Cristo, para que nós
venhamos amadurecer mais. Pois acredito eu que se a gente não passasse por momentos difíceis, ou aflição, ou provação, nós teríamos pouca fé. Porque é nesses momentos que a gente passa por momentos difíceis, sim, de aflições, provações, que nós acreditamos mais e corremos mais para os pés do Senhor. Nós clamamos ao Senhor neste momento, quando nós não estamos passando por momentos bons, é os momentos que nós corremos para os pés do Senhor Jesus. Eu lembro, já vou voltar para a palavra, mas eu lembro como foi para mim vir para Cristo. Eu vim mais pela dor, porque eu comecei a ir com minha sogra para a igreja, meu esposo não estava aí nesse momento, ele estava no mundo, e ali eu ia com ela nos cultos, né? Cheguei a aceitar o Senhor Jesus, mas eu ainda estava com o pé no mundo. E sabemos, cada um de nós que está aqui, que o Senhor não aceita isso. O Senhor nunca vai nos aceitar, nos dividir com Satanás. Satanás pode até nos dividir. Ele aceita nos dividir com Deus. Mas o Deus que nós servimos não aceita nos dividir com Satanás. A palavra dele diz que o nosso falar, a nossa resposta tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que significa que nós temos que ter a convicção, a certeza daquilo que nós queremos para nós. Não tem como caminharmos na dúvida, na incerteza. Temos que blindar, pedir ao nosso Deus para que blinde a nossa mente, o nosso coração. Que o nosso coração venha estar cheio da palavra do nosso Deus. Porque somente assim, para nós, somente nosso coração estando na palavra do nosso Deus, que nós não iremos pecar diante do nosso Deus. O nosso coração tem que estar com a palavra de Deus guardada. E para o nosso coração estar cheio da palavra de Deus, nós temos que meditar nela. Assim como diz o salmista lá em Salmos 1, que o prazer daquele do justo, daquele que serve ao Senhor, é meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Porque a palavra do Senhor, ela sempre vai nos guiar e nos orientar a caminhar pelos caminhos que o Senhor quer que nós caminhemos. Se nós andar conforme a palavra do nosso Deus, nós iremos caminhar no propósito que o Senhor tem para conosco aqui na terra. Então, temos que ter isso no nosso coração. Temos que ter essa certeza. Temos que ter isso no nosso coração de eu sirvo ao Senhor e eu andarei conforme a vontade dele, separado das coisas do mundo, para que eu venha andar agradando ao Senhor e não estar na presença, mas ao mesmo tempo desagradando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ele não se agrada desse tipo de coisa, e é por isto que muitas das vezes nós passamos pela moinha. Muitas das vezes passamos pela moinha. Por quê? Porque não estamos andando, não estamos no centro da vontade de Deus. E para a gente ser chegado ao nosso Deus, muitas das vezes Ele vai lá e diz: filho, vem cá, eu quero tratar contigo. E foi mais ou menos assim que eu vim para a presença do nosso Deus. O Senhor teve que tratar comigo, tocou numa área da minha vida que doeu muito, muito. E ali eu pude ver que só ia ter saída em Jesus.
Nada deste mundo, nada podia me ajudar. Somente o Senhor Jesus. Chorei amargamente. E ali o Senhor falava comigo. O Senhor falava comigo o tempo todo, que aquilo que eu estava passando era porque o Senhor tinha um chamado na minha vida. É porque o Senhor tinha me escolhido para a obra. E cada vez que nós se afastamos ou se acovardamos de fazer as coisas para o nosso Deus, a gente sabe que o nosso particular, cada um de nós, é você e Deus. Porque tudo nós temos que dar conta para o nosso Deus. Até as palavras que saem da nossa boca, nós iremos dar conta um dia. E ali a gente vai ver que o povo de Israel, eles foram libertos da escravidão do Egito. O Senhor os tirou daquele lugar com mão forte. Tirou aquele povo da escravidão, libertou, e ali aquele povo estava indo para a terra que mana leite e mel. Aquele povo estava indo. Deus estava indo com aquele povo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, a presença de Deus estava com aquele povo. Deus ia com aquele povo o tempo todo, não desamparava eles de jeito nenhum. E ali naquele momento que aquele povo estava indo, Faraó, ele pensa direitinho ali, e a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 5, que Faraó diz: por que nós fizemos isso mesmo? Por que nós deixamos o povo de Israel ir? Para que não nos sirva? Ou seja, Faraó pensou assim: agora, quem é que vai nos servir? Quem é que vai trabalhar para nós agora? Faraó ficou preocupado? Não, isso não está certo. Faraó pegou, aprontou o carro lá, tomou consigo o seu povo. A palavra do Senhor vai nos dizer que foram 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, capitões, todos foram ali. E a palavra do Senhor nos diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. O que quer dizer? Que Deus estava com aquele povo. Por mais que Faraó fosse ali com seu exército, com seu povo atrás do povo de Israel, quem estava com o povo de Israel era o Deus, o próprio Deus. E ali, Faraó só podia tocar se Deus permitisse. A palavra do Senhor vai nos dizer que os egípcios perseguiram todos os cavalos e os carros de Faraó e seus cavaleiros e seu exército. Alcançaram ali, eles acamparam junto ao mar. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, ou seja, avistaram, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o povo de Deus temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram lá a Moisés, não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá? Para que morramos neste deserto? O povo de Israel começou a murmurar. Por quê? Porque ficou com medo. Quando viu aquele tanto de exército, cavaleiro, aquele povo todo lá, atrás dele, pensaria agora vamos matar. Para que nos tirou de lá? Para a gente morrer aqui nesse deserto? Tínhamos deixado lá mesmo. Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios?
porque melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés ali diz para aquele povo tudo aflito, vendo aquele exército ali, vendo a hora daquele povo ali começar a atacar e eles morrerem ali. Então aquele povo começou a temer, tudo com medo. Mas ali Moisés disse uma palavra para encorajar aquele povo. Falou: olha, não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ou seja, confie no Senhor. Foi Deus que permitiu que vocês saíssem de lá. Você acha mesmo? Aqui eu vou falar com as minhas palavras, tá? Tenho certeza que ali aquele povo começou a pensar, Moisés falando: se Deus já permitiu que vocês saíssem de lá, vocês acham que agora vocês vão morrer aqui no deserto? Não tem mais. Somente confia, vê o livramento do Senhor, porque quem está conosco é o Senhor, quem vai pelejar por nós é o Senhor, e quem tem o controle de tudo é o Senhor, é o nosso Deus. E para nós nesta noite, mediante das provações, das lutas, das perseguições, devemos confiar no Senhor, porque Ele está conosco para nos ajudar. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, no momento que nós estamos ali passando por um momento de aflição, de angústia. É Deus que sempre está conosco, Deus. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é maravilhoso sentir esse cuidado diário do Senhor pelas nossas vidas, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar e seca. Irmãos, que passagem maravilhosa, que coisa linda aquele povo pôde ver ali com os próprios olhos, aquele mar ali sendo aberto, aquelas águas sendo partidas no meio daquele mar, para aquele povo passar, terra seca, irmãos. Que coisa linda! Toda vez que eu vejo, que eu leio essa passagem, eu fico maravilhada. Falo: meu Deus, como o poder do nosso Deus é grande, como o nosso Deus é grandioso, e para Ele nada é impossível. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, ali no versículo 19, para a gente finalizar: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que quando, vamos para o 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou
aumentou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, por esta palavra, irmãos. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação. Agradeço a minha rica oportunidade, as palmas para o Senhor. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Foi boa, não foi? Deus mesmo usou a Jabe falando que Deus quer ela pregando, né? Ela não pode recuar, não pode usar a palavra boa, maravilhosa. O inimigo é que coloca na mente que a gente não deve fazer e quem ganha ele é ele. Então a gente tem que pegar firme agora e continuar nessa fiação, porque as coisas, você mesmo Deus usou, você mesmo para você mesmo. Falou que se você recuar, as coisas vão ficar mais difíceis. Talvez tenha alguma coisa que está dando errado, seja por isso, né? Porque Deus coloca, você está com a rede na mão. Você joga a rede para lá, o cavalo se desinveste, vai para todo lado. Então tem que controlar, tem que ter controle. O controle Deus tem nossas mãos, a gente não pode recuar. Ou seja, está com a mão no lado, não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, olhar para o reino de Deus. Então, foi muito bom, parabéns, Deus abençoe e use cada vez mais em nome de Jesus Cristo, né? Palavra de Deus, a mão de Deus é poderosa. Que essa passagem mostra o grande poder de Deus, a preocupação de Deus e mostra que Deus não aceita ninguém ser escravo. Porque Deus libertou aquele povo da escravidão. E Deus continua libertando até hoje, através de Jesus Cristo, libertando da escravidão do pecado, né? Ele não aceita ninguém ser escravo, ele quer dar bênção para nós. E aquela mesma mão que abriu aquele mar, não dá para abrir as bênçãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, né? A mão de Deus está aí presente para abrir as bênçãos a nosso favor. Abrir o mar, imagina o que ele não pode abrir nossos caminhos. Tudo que estiver fechado, ele vai abrir. Vamos pedir a Deus que abra as que estão fechadas nessa noite e que nós tenhamos as portas abertas, todas as nossas famílias nessa noite. A porta do casamento, a porta da comunicação. Porque muitas das vezes está faltando comunicação nesse casamento, né? Tem que parar e ter comunicação, porque por tudo tem um porém. É o porém. Explica o porém, o que é, para tu entender. Se você não tiver uma comunicação, ela fica andando no escuro, mas quando tem uma comunicação, as coisas mudam para melhor, né? E assim a vitória vai ser grande, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, esse grupo de família de Deus, e essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que salvou tantas famílias ali, Pai, naquela passagem, que livrou tantas famílias dessa escravidão ali, Pai, através dessa palavra do Senhor, Pai, e ao mesmo tempo, eliminou o inimigo do Senhor naquela época, Pai. E nós pedimos nessa noite, Senhor, que a tua mão esteja nessa noite, eliminando toda a guerra, todo o mal, todo impedimento, meu Pai, todo faraó, todo impedimento que esteja na mente, no coração da sua vida, que seja anulada nessa noite, através do teu santo poder, meu Deus e meu Pai. Abençoa todas as famílias, em todos os lugares do mundo, Senhor. Onde tiver uma família atribulada, que a mão do Senhor entre agora e dê a vitória, e dê o livramento, Pai. Onde tiver uma pessoa sufocada agora, que a tua mão apareça e dê a solução a este homem e a esta mulher, meu Deus. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, e já para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Então diga, meu Pai do Senhor, seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo.